Olá, fico muito feliz de ver você aqui para mais uma leitura. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos começar a leitura. Espero que esteja preparada ou preparado. Capítulo 2. Sorte e risco. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Bill Gates viveu uma sorte de 1 em 1 milhão ao acabar estudando na Lakeside. Kent Evans viveu um risco de 1 em 1 milhão ao nunca conseguir terminar aquilo que ele e Gates se propuseram a realizar. A mesma força, a mesma magnitude, atuando em direções opostas. Sorte e risco representam a realidade de que todo resultado na vida é guiado por forças além do esforço individual. Eles são tão semelhantes que não dá para acreditar em um sem respeitar igualmente o outro. Ambos existem porque o mundo é complexo demais para permitir que 100% das suas ações determinem 100% dos seus resultados. Eles são movidos pela mesma coisa. Você é apenas uma pessoa em um jogo com 7 bilhões de outras pessoas e infinitas variáveis em movimento. O impacto acidental de ações fora do seu controle pode ser mais decisivo do que aquelas que você toma conscientemente. Mas ambos são tão difíceis de medir e de aceitar, que frequentemente são ignorados. Para cada Bill Gates, existe um Kent Evans igualmente talentoso e determinado, que acabou do outro lado da roleta da vida. Quando você dá à sorte e ao risco o respeito que merecem, percebe que, ao julgar o sucesso financeiro, tanto o seu quanto o dos outros, ele nunca é tão bom nem tão ruim quanto parece. Anos atrás, perguntei ao economista Robert Shiller, vencedor do Prêmio Nobel de Economia: o que você gostaria de saber sobre investimentos que não podemos saber? O papel exato da sorte nos resultados bem-sucedidos, respondeu ele. Adoro essa resposta, porque ninguém realmente acha que a sorte não desempenha um papel no sucesso financeiro. Mas, como é difícil quantificá-la e é indelicado sugerir que o sucesso de alguém se deve à sorte, a postura padrão costuma ser ignorar implicitamente a sorte como fator de sucesso. Se eu disser: existem 1 bilhão de investidores no mundo. Por puro acaso, você esperaria que 10 deles se tornassem bilionários principalmente por sorte? Você responderia: claro. Mas se eu pedir que você nomeie esses investidores, olhando para eles, provavelmente vai recuar. Ao julgar os outros, atribuir o sucesso à sorte faz você parecer invejoso ou maldoso, mesmo sabendo que ela existe. E ao julgar a si mesmo, atribuir o sucesso à sorte pode ser desmotivador demais para aceitar. O economista Bhaskar Mazumdar mostrou que a renda entre irmãos é mais correlacionada do que altura ou peso. Se você é rico e alto, seu irmão tem mais chances de também ser rico do que de também ser alto. A maioria de nós intuitivamente sabe que isso é verdade. A qualidade da educação e as oportunidades que se abrem para você estão fortemente ligadas à condição socioeconômica dos seus pais. Mas encontre 2 irmãos ricos, e eu lhe mostrarei 2 homens que não acreditam que as conclusões desse estudo se aplicam a eles. O fracasso, que pode ir desde uma falência até o não cumprimento de um objetivo pessoal, sofre do mesmo tipo de distorção. Empresas que falharam não se esforçaram o suficiente? Investimentos ruins não foram bem analisados? Carreiras problemáticas são fruto de preguiça? Às vezes, sim, claro. Mas em que medida? É extremamente difícil saber. Tudo o que vale a pena perseguir tem menos de 100% de chance de dar certo. E o risco é simplesmente o que acontece quando você acaba no lado desfavorável dessa equação. Assim como a sorte, a história fica complicada demais, confusa demais, complexa demais quando tentamos separar quanto de um resultado foi decisão consciente e quanto foi risco. Digamos que eu compre uma ação e 5 anos depois ela não tenha saído do lugar. É possível que eu tenha tomado uma decisão ruim ao comprá-la. Também é possível que eu tenha tomado uma boa decisão, com 80% de chance de dar certo, e simplesmente acabei nos 20% azarados. Como saber qual das duas coisas aconteceu? Eu errei ou apenas experimentei a realidade do risco? É possível medir estatisticamente se algumas decisões foram sábias.
Mas no mundo real, no dia a dia, simplesmente não fazemos isso. É difícil demais. Preferimos histórias simples, fáceis de entender, mas muitas vezes perigosamente enganosas. Depois de passar anos convivendo com investidores e líderes empresariais, percebi que o fracasso dos outros geralmente é atribuído a decisões ruins, enquanto nossos próprios fracassos costumam ser colocados na conta do lado obscuro do risco. Ao julgar seus fracassos, prefiro uma história clara e simples de causa e efeito, porque não sei o que se passa dentro da sua cabeça. Você teve um resultado ruim, então deve ter tomado uma decisão ruim. É a narrativa que faz mais sentido para mim. Mas, ao me julgar, posso criar uma narrativa elaborada para justificar minhas decisões passadas e atribuir maus resultados ao risco. A capa da revista Forbes não celebra investidores pobres que tomaram boas decisões, mas acabaram do lado azarado do risco. Mas quase certamente celebra investidores ricos que tomaram decisões razoáveis ou até imprudentes e tiveram sorte. Ambos jogaram a mesma moeda, que caiu em lados diferentes. A parte perigosa disso tudo é que estamos todos tentando aprender o que funciona e o que não funciona com dinheiro. Quais estratégias de investimento funcionam? Quais não funcionam? Quais estratégias empresariais dão certo? Quais não dão? Como ficar rico? Como evitar ser pobre? Tendemos a buscar essas lições observando sucessos e fracassos e dizendo: faça o que ela fez, evite o que ele fez. Se tivéssemos uma varinha mágica, descobriríamos exatamente que proporção desses resultados foi causada por ações repetíveis e qual foi o papel do risco aleatório e da sorte que empurraram essas ações para um lado ou para o outro. Mas não temos uma varinha mágica. Temos cérebros que preferem respostas fáceis e têm pouca tolerância para nuances. Por isso, identificar quais características devemos imitar ou evitar pode ser dolorosamente difícil. Deixe-me contar outra história de alguém que, assim como Bill Gates, foi extremamente bem-sucedido, mas cujo sucesso é difícil de atribuir claramente à sorte ou à habilidade. Cornelius Vanderbilt acabara de concluir uma série de negócios para expandir seu império ferroviário. Um de seus assessores se aproximou para dizer que todas as transações que ele havia aprovado violavam a lei. "Meu Deus, John", disse Vanderbilt, "você não acha que é possível administrar uma ferrovia de acordo com os estatutos do estado de Nova York, acha?" Meu primeiro pensamento ao ler isso foi: essa atitude é a razão do sucesso dele. As leis não acompanhavam o avanço das ferrovias na época de Vanderbilt. Então ele simplesmente ignorou e seguiu em frente. Vanderbilt teve um sucesso extraordinário. Por isso, é tentador enxergar seu desprezo pela lei, notório e essencial para seu sucesso, como sabedoria visionária. Esse empreendedor ousado não deixou nada ficar em seu caminho. Mas o quão perigosa é essa análise? Nenhuma pessoa sensata recomendaria crime flagrante como traço empreendedor. É fácil imaginar a história de Vanderbilt terminando de forma muito diferente. Um fora da lei cuja jovem empresa foi destruída por uma ordem judicial. Temos um problema aqui. Você pode elogiar Vanderbilt por desafiar a lei com a mesma intensidade com que critica a Enron por fazer o mesmo. Talvez um tenha tido sorte ao escapar da lei, enquanto o outro acabou do lado do risco. John D. Rockefeller é um caso parecido. Suas frequentes manobras à margem da lei, um juiz certa vez chamou sua empresa de nada melhor que um ladrão comum. São frequentemente retratadas por historiadores como astúcia empresarial. Talvez fossem. Mas em que ponto a narrativa muda de "você não deixou leis ultrapassadas atrapalharem a inovação" para "você cometeu um crime"? Ou quão pouco a história precisaria mudar para passar de "Rockefeller foi um gênio, aprenda com seus sucessos" para "Rockefeller foi um criminoso, aprenda com seus fracassos empresariais"? Muito pouco. "O que me importa a lei?", disse Vanderbilt certa vez. "Não tenho eu o poder?" Ele tinha. E funcionou. Mas é fácil imaginar essas palavras como o final de uma história com um desfecho completamente diferente. A linha entre ousadia e imprudência pode ser muito tênue.
Quando não damos ao risco e à sorte o peso adequado, essa linha costuma ficar invisível. Benjamin Graham é conhecido como um dos maiores investidores de todos os tempos, o pai do investimento em valor e mentor inicial de Warren Buffett. Mas a maior parte do sucesso de Benjamin Graham veio de possuir uma enorme fatia das ações da Geico, o que, segundo o próprio Graham, violava quase todas as regras de diversificação que ele mesmo estabeleceu em seus textos clássicos. Onde está a linha entre ousadia e imprudência aqui? Não sei. Graham escreveu sobre sua sorte com a Geico. Uma quebra de sorte ou uma decisão extremamente sagaz? Conseguimos distingui-las? Não facilmente. De forma semelhante, consideramos Mark Zuckerberg um gênio por ter recusado a oferta de $1 bilhão do Yahoo, em 2006, para comprar sua empresa. Ele enxergou o futuro e manteve sua posição. Mas as pessoas criticam o Yahoo com a mesma intensidade por ter recusado sua própria grande oferta de compra feita pela Microsoft. Aqueles tolos deveriam ter vendido enquanto podiam. Qual é a lição para empreendedores aqui? Não faço ideia, porque risco e sorte são difíceis demais de separar. Existem inúmeros exemplos disso. Inúmeras fortunas e fracassos devem seus resultados ao uso de alavancagem. Os melhores e piores gestores exigem o máximo de seus funcionários. O cliente sempre tem razão, e os clientes não sabem o que querem. São ambos considerados sabedoria empresarial. A linha entre ousadamente inspirador e tolamente imprudente pode ter apenas 1 milímetro de espessura e só é visível em retrospecto. Risco e sorte são doppelgangers, quase indistinguíveis. Este não é um problema fácil de resolver. A dificuldade de identificar o que é sorte, o que é habilidade e o que é risco é um dos maiores desafios quando tentamos aprender a melhor forma de lidar com dinheiro. Mas 2 atitudes podem apontar você na direção certa. Tenha cuidado com quem você elogia e admira. Tenha cuidado com quem você despreza e jura nunca se tornar. Ou, simplesmente, tenha cuidado ao assumir que 100% dos resultados podem ser atribuídos ao esforço e às decisões. Depois que meu filho nasceu, escrevi uma carta para ele que dizia, em parte, algumas pessoas nascem em famílias que incentivam a educação, outras em famílias que a desencorajam. Algumas nascem em economias prósperas que estimulam o empreendedorismo, outras em meio à guerra e à miséria. Quero que você seja bem-sucedido e quero que conquiste isso. Mas entenda que nem todo sucesso vem do trabalho duro, e nem toda pobreza é resultado de preguiça. Lembre-se disso ao julgar as pessoas, inclusive a si mesmo. Portanto, foque menos em indivíduos específicos e estudos de caso, e mais em padrões amplos. Estudar uma pessoa específica pode ser perigoso, porque tendemos a estudar exemplos extremos, bilionários, CEOs ou fracassos espetaculares que dominam as manchetes, e exemplos extremos costumam ser os menos aplicáveis a outras situações, dada sua complexidade. Quanto mais extremo o resultado, menos provável é que suas lições possam ser aplicadas à sua própria vida, porque mais provável é que esse resultado tenha sido influenciado por extremos de sorte ou risco. Você chegará mais perto de conclusões práticas observando padrões amplos de sucesso e fracasso. Quanto mais comum o padrão, mais aplicável ele tende a ser à sua vida. Tentar emular o sucesso de investimento de Warren Buffett é difícil, porque seus resultados são tão extremos que o papel da sorte em seu desempenho ao longo da vida provavelmente é alto, e sorte não é algo que você possa reproduzir de forma confiável. Mas perceber, como veremos no capítulo 7, que pessoas que têm controle sobre seu tempo tendem a ser mais felizes na vida é uma observação ampla e comum o suficiente para que você possa agir a partir dela. Meu historiador favorito, Frederick Lewis Allen, passou a carreira retratando a vida do americano médio, como viviam, como mudavam, com o que trabalhavam, o que comiam no jantar, etc. Há muito mais lições relevantes a extrair desse tipo de observação ampla
do que do estudo de personagens extremos que costumam dominar as notícias. Bill Gates certa vez disse: "O sucesso é um péssimo professor. Ele seduz pessoas inteligentes a acreditarem que não podem perder." Quando tudo está indo extremamente bem, lembre-se de que não é tão bom quanto você pensa. Você não é invencível, e se reconhecer que a sorte teve um papel no seu sucesso, então também precisa acreditar no primo da sorte, o risco, que pode virar sua história do avesso com a mesma rapidez. Mas o mesmo vale no sentido oposto. O fracasso pode ser um péssimo professor porque seduz pessoas inteligentes a acreditarem que suas decisões foram terríveis, quando às vezes elas apenas refletem as realidades implacáveis do risco. O truque ao lidar com o fracasso é organizar sua vida financeira de forma que um investimento ruim aqui ou uma meta financeira perdida ali não destruam tudo, permitindo que você continue jogando até que as probabilidades fiquem a seu favor. Mais importante ainda, assim como reconhecemos o papel da sorte no sucesso, o papel do risco significa que devemos nos perdoar e abrir espaço para a compreensão ao julgar os fracassos. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Agora vamos olhar as histórias de 2 homens que forçaram a própria sorte. E por aqui finalizamos mais um capítulo do livro A Psicologia do Dinheiro. Agradecemos a sua atenção, deixe seu like e obrigado.